Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos que estão aí acompanhando o 7º Colóquio de Zoologia Cultural nesse ano 2022. E é uma grande alegria poder estar aqui com vocês, poder participar desse evento em mais um ano, na qualidade, dessa vez, de palestrante, para compartilhar um pouco da experiência pedagógica, das nossas práticas em educação ambiental, que têm sido realizadas ao longo dos últimos anos. Meu nome é Patrick de Oliveira, sou graduado em Ciências Biológicas pela UERJ, especialista em ensino de Ciências e Biologia pela UFRJ, pelo Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo Demés, e também lá onde eu fiz meu mestrado em Educação, Gestão e Difusão em Biociências. É muito bom estar aqui com vocês para poder participar desse evento realizado aí pela Revista Bruxa, né, nossos queridos organizadores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, da Unirio, e vamos compartilhar um pouquinho aqui, falar um pouco sobre a importância de termos uma sala de aula viva para essa garotada que está aí hoje, precisando de uma integração maior com a natureza, uma integração maior com a nossa perspectiva global de relação homem e ambiente, um ambiente equilibrado, biodiversidade, funcionamento de mecanismos ecossistêmicos, e como que isso aí pode estar sendo inserido de modo, né, disruptivo, de modo inovador, dentro do nosso planejamento pedagógico, a fim de atender, né, as habilidades e competências que os nossos jovens estão aí na idade escolar, na educação básica, precisam desenvolver ao longo dessa formação, né? Então, sou professor há 12 anos já, atuo na rede estadual, né, na Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, a SEDUC, também na Prefeitura Municipal de Cachoeira de Macacu, que é o município onde eu resido, e também nas redes privadas de educação. Então, vamos conversar um pouco. Nossa fala tem por título Sala de Aula Viva, Educação Ambiental favorecendo o protagonismo estudantil. Então, a gente vai caminhar através desses minutos aqui da nossa conversa por esse trecho, né? Essa é a nosso mapa da apresentação. Então, vou falar um pouco, a gente vai conversar um pouco, trocar ideia sobre educação ambiental, características e oportunidades. Em seguida, vamos falar do estudante como protagonista, né? Será que, no caso, a minha disciplina, biologia, ou ciências, ou química, ela é o principal, ou quem está no centro, quem está no foco aí é o estudante, são nossos alunos, nossas alunas, né? Vamos pensar um pouco sobre essa forma de enxergar, essa forma de planejar nossas aulas, essa forma de focar nossa atenção, nossa energia no que é, de fato, o objetivo. Será que o objetivo são os conceitos e conteúdos ou é aquele estudante, suas habilidades e competências? Em seguida, vamos falar um pouco de experiências que eu realizei, né? Então, trouxe um pouquinho aqui de algumas práticas que acredito terem sido bem-sucedidas, haja visto o feedback que recebi, né, de outros colegas professores e outros estudantes também, e partimos aí para as considerações finais, a gente encerra essa conversa, esse papo aí, né? Então, como a gente está no modelo, nesse 7º colóquio de zoologia cultural, a gente está no modelo online, né, modelo remoto, você pode deixar seu comentário, eu vou estar acompanhando os comentários no YouTube, né? Então, à medida que essa palestra está sendo liberada, eu vou estar lá nos comentários também para poder responder, interagir com vocês e trocarmos ideias, né? Trocarmos inspirações, né? E é isso que o nosso ambiente de ensino precisa, ele precisa de integração entre docentes, então a gente troca ideia para fortalecer, a gente troca ideia para poder melhorar a nossa prática e atingir com êxito nossos objetivos. Então, a educação ambiental, né? Bom, educação ambiental é um termo que nos últimos anos se popularizou, né? Porque ela surge da necessidade, dentro do campo da educação tradicional, que a gente chama, né, de educação
ampla, educação formadora, a educação tradicional, a gente tem a educação ambiental como uma área da educação, né, fora da educação formal, uma educação mais ampla, que surge justamente da crise ambiental que o nosso período aí do antropoceno tem promovido. Então, o homem hoje, nós hoje somos vítimas das consequências da nossa própria agressão ao ambiente. Então, nós agredimos o ambiente, nós exploramos, nós devastamos, nós estamos extinguindo a biodiversidade, estamos poluindo os rios, a atmosfera, e isso volta para nós como consequências graves que põem a nossa espécie em risco de extinção também. Porque sem um ambiente ecologicamente equilibrado, um ambiente do qual as funções ecossistêmicas estão em equilíbrio, a gente não vai conseguir continuar existindo. E pior que isso, né, a gente acaba, por meio de práticas predatórias do ambiente, extinguindo espécies que não têm nada a ver com essa nossa busca pelo lucro, essa busca pela riqueza e tantas outras mazelas que a nossa sociedade tem trazido para o nosso planeta Terra. E aí, diante disso, a gente tem as conferências, né, Estocolmo, Tbilisi, que vão, na década de 70, com o crescimento do movimento ambientalista, propor formas de trazer para que as próximas gerações sejam conscientes dessas consequências, sejam sensibilizadas para algo que a gente vê sendo usado muito como um merchan, né, que é o desenvolvimento sustentável. Então, a humanidade passa a ser responsável pela qualidade ambiental do nosso planeta. E não dá para agora dissociar desenvolvimento de sustentabilidade, porque para desenvolver nós precisamos pensar em práticas que não sejam tão nocivas ao ambiente. Então, refletindo acerca disso, a nossa Constituição mesmo, a Constituição Federal de 1988, no artigo 225, afirma que todo cidadão tem direito a um ambiente ecologicamente equilibrado e que esse ambiente é fruto das nossas escolhas, das escolhas dos indivíduos, que esses indivíduos, portados de um senso crítico, portados de uma postura reflexiva acerca das suas ações, eles podem desfrutar de um ambiente. Então, cria-se um ciclo de autorresponsabilidade, autorreflexão e mudança de atitude. E nesse cerne que surge a educação ambiental. A educação ambiental vai ter várias visões, a educação ambiental crítica, a educação ambiental, né, mais voltada para uma linha pedagógica de base, mas, no geral, a educação ambiental ela vem como um veículo, né, ela vem como uma ferramenta para não só solução de problemas ambientais, mas uma ferramenta que também busca tornar os indivíduos conscientes, tornar os indivíduos sensíveis ao seu poder de melhoria das qualidades ambientais. Então, que espaço melhor para fazer isso do que a escola? Não há. Na escola, a gente está ali possibilitando que o estudante tenha contato com tudo que se anuncia para a vida futura, para a vida de cidadão, para a vida, né, da qual ele vai interagir fora do seu núcleo familiar. Então, a escola acaba sendo, né, como foco da Política Nacional de Educação Ambiental, PNEA, você tem na escola o local propício, ideal e muito frutífero para se instalar a abordagem de práticas de educação ambiental. Além disso, né, a educação ambiental ela fomenta que os estudantes estejam em contato com o seu ambiente. Então, a partir do momento que o professor, a professora, né, o docente, ele se propõe a trazer a educação ambiental para a sua sala de aula, saiba que você vai estar criando conexões dos seus estudantes com o ambiente que o cerca. Se você trabalha numa comunidade litorânea, você vai fazer com que ele reflita, que ele se conecte com aquele ecossistema do litoral. Se você já vive num local, né, num ambiente de cerrado, por exemplo, você vai fazer com que aquele estudante crie laços, crie pontes com o ecossistema de cerrado. E aí, né, puxando aqui sardinha para o colóquio, gente, a zoologia, a biologia cultural, elas são ferramentas
super interessantes para a gente usar também para enriquecer, para poder conectar práticas de educação ambiental, porque você vai buscar referência numa ave, por exemplo, que tem um simbolismo local, regional, ou uma planta que pode ser usada como remédio, pode ser usada como parte de um ritual tradicional daquela região, que tem uma história, que tem uma lenda. Então, a biologia, a zoologia cultural, elas são excelentes terrenos para que a gente desenvolva projetos de educação ambiental. E aí, essa educação ambiental acaba sendo, para nós, professores, uma importante aliada no nosso planejamento pedagógico. Porque pensar em planejar o teu roteiro de aula, planejar o teu plano de aula, planejar o teu curso ao longo daquele ano, trazendo propostas de projetos e ações de educação ambiental, é garantir que você consegue conectar, né, o estudante também de modo interdisciplinar. Porque vocês vão ver que a gente faz práticas de educação ambiental, mas a gente conecta áreas distintas do conhecimento. Não fica aquela coisa isolada, não é algo exclusivo das ciências ou da geografia. Você conecta história, geografia, língua portuguesa, matemática, arte. Tem muito potencial de conexão para que a gente realize esses projetos de educação ambiental integrando diferentes áreas, né, diferentes objetos do conhecimento, de diferentes relações que podem ser construídas com o nosso estudante no centro desse processo aí. Então, partindo desse ponto, né, o que é trazer o estudante como protagonista? A gente tem, né, a nossa Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que ela propõe algumas habilidades, né, ela aponta algumas habilidades necessárias para que os estudantes desenvolvam na sua formação da educação básica. E eu separei aqui algumas que o trabalho com a educação ambiental pode propiciar, pode desenvolver. O conhecimento, não só o conhecimento dentro daqueles conteúdos, mas o conhecimento de mundo, vivência, o pensamento crítico, reflexivo e criativo, científico. Pensar de modo científico não é pensar de modo asséptico, encaixotado, é pensar nas hipóteses, nas soluções de problemas, no que eu tenho está posto e o que eu posso mudar, forma criativa de trazer essa solução de problemas da minha realidade. Além disso, também desenvolver a capacidade de comunicação, os estudantes se comunicarem de formas diferentes. Comunicação através de uma linguagem verbal, não verbal, de modo de se comunicar através de música, através de artes, né? Argumentação, construir as nossas ações, construir os nossos posicionamentos enquanto estudantes, enquanto indivíduos em formação, através de argumentos, não através de fake news, como temos visto, né, narrativas criadas através de dados sem fundamento. Não, você construir através de um argumento, algo sólido, diferenciar, né, o fato do fake, diferenciar o fato da opinião, por exemplo. Empatia e cooperação, você possibilitar que o estudante trabalhe em grupo, desenvolva algo fora daquela nuance do individualismo, é o coletivo. A gente tem que se conectar com o próximo, pensar, se colocar no lugar do próximo, e essa é a empatia, né? E também a responsabilidade de cidadania. Qual é o meu papel enquanto cidadão? Qual é o meu papel enquanto indivíduo aqui da minha sociedade cachoeirense, da minha relação com o meu rio, por exemplo? Passa um rio aqui próximo da minha casa. Qual a minha relação com esse rio? Como eu tenho apresentado esse rio para os meus filhos? Né? Como meus filhos veem esse rio? Qual é a relação? Aquele rio representa o quê? Ele é um valão? Ele é algo sem valor? Ou ele é algo que tem lá os alevinos, que tem os girinos, que tem a biodiversidade local ali? Então, responsabilidade e cidadania também são habilidades que a gente desenvolve através de uma proposta de educação ambiental. E ter o estudante como protagonista é também você fortalecer algumas características. Eu separei aqui também 10 características importantes para um estudante protagonista, né? Você tem uma organização, então esse estudante ele vai organizar, então através de um projeto de educação ambiental, você faz com que ele
consiga organizar etapas sequenciais, de acordo com os seus objetivos propostos, visão de futuro, como aquilo ali pode impactar na vida dele futura, gestão do tempo. Então, quando você cria um projeto, você tem o objetivo a ser atendido dentro de um intervalo de tempo. Autoconhecimento, quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, né? A gente vê isso muito em matriz SWOT, né? Força, fraqueza, oportunidade, ameaça. Então, construir isso com o estudante dentro de um projeto é super importante para ele se conhecer. Poxa, eu sou bom em escrever, eu sou bom em apresentar, eu sou bom em analisar dados, em coletar dados, né? Cuidado físico também, porque a gente também perpassa pela reflexão acerca da qualidade de vida, né? Para eu viver bem, eu preciso ter um ambiente saudável, eu preciso de um ambiente que consiga me fornecer condições ideais para a minha vida, para eu atender o meu condicionamento físico, fazer escolhas saudáveis de alimentação, escolhas saudáveis, enfim, que se aplicam a diversos campos da minha vida. Uso de tecnologia. Um professor que atua no século XXI não pode ignorar isso. A gente não pode ignorar que os dispositivos eletrônicos, eles estão ali na nossa sala de aula. Eles estão presentes no dia a dia do nosso aluno. Ele vai fazer um vídeo no YouTube, ele vai fazer o uso do TikTok, do Instagram, vai fazer o uso do Facebook, enfim. Mas como eu posso pegar essa ferramenta e trazer para a minha proposta de sala de aula para poder me ajudar? E não é um inimigo, é algo que vai me ajudar. É uma ferramenta a mais. Além da lousa, do pilô, do data show, do microscópio, o celular, né, as mídias sociais, elas estão aí para nos ajudar, pessoal. Né? Então, você que é professor, você que é licenciando, né, não olha com preconceito, com algo aversivo o uso da tecnologia. A tecnologia ela veio e ela já chegou, e a nossa sociedade está aí mergulhada nela. Não tem como ignorar, a gente tem que acolher e usar isso a nosso favor, para a gente ser bem-sucedido, para a gente conseguir comunicar diretamente com essa garotada que está aí. Novas ideias. É através dessas ideias que surgem dos nossos queridos estudantes que a gente vai ter muita inovação no nosso país. Soberania nacional é isso, é fortalecer a ciência, fortalecer a educação, investir nessas jovens mentes, porque tem muito aluno brilhante nas nossas salas de aula. Possibilitar que ele seja protagonista é dar voz a esse talento, é dar voz a essa capacidade que eles têm de mudar a realidade, pessoal, trazer para a nossa expectativa aquela autorrealização do nosso estudante. Hábito de leitura. Às vezes a gente reclama, né? Eu oriento trabalhos também de monografia, de pós-graduação, e às vezes a gente se depara com estudantes que têm dificuldade de leitura, de extrair de um artigo dados e informações essenciais e colocar, relacionando aquilo ali com o seu trabalho. Né? Então, desde cedo, desenvolver que os nossos estudantes eles leiam, interpretem, tirem daquele texto, né, as ideias centrais e o que aquele autor quis dizer, o que representa aquela informação, isso também é ser protagonista. Desenvolvimento de carreira, de futuro, trazer para o nosso estudante a visão de que a passagem dele pela educação básica é um momento da vida dele. Mas depois ele vai seguir, ele vai ter a sua profissão, ele vai ter os seus sonhos, vai ter seus objetivos a serem atingidos. E, por último, mas não menos importante, motivação. E motivação é algo que vem de dentro, né? Motivação não está relacionado... Eu sei que, né, nossa situação de professor no Brasil, né, a realidade dos professores é muito complicado. Né? Eu tenho colegas que recebem aí valores muito baixos de hora-aula, vivem em condições, a gente atua em muitas condições que nos põem para baixo, que nos desanimam, mas, poxa, a motivação ela vem de dentro, né? Ela não está relacionada a fator externo. Os fatores externos podem dar uma diminuída, mas a motivação ela vem de você se dispor, você se doar, você pensar, você refletir, você se encontrar e também pensar em mudar a atitude a ponto de ter a motivação para fazer diferente, ter a motivação para poder buscar novos resultados, ter a motivação para poder estar aí, né, criando algo novo, certo? E aí,
No bloco agora, de falando um pouco das experiências que eu já desenvolvi com meus estudantes, né? Eu entro aqui no âmbito do nosso clube de ciências, né? Nós temos um clube de ciências no Colégio Estadual Sol Nascente e parte dessas práticas que eu vou mostrar para vocês aqui ocorrem no clube de ciências. O que é um clube de ciências, Patrick? Né, não dá para não falar do clube. É um projeto de ensino que eu já desenvolvo lá na escola desde 2015, né, desde o momento pré-pandemia, passamos pelo ensino remoto, né, duras penas aí com dificuldade de conectividade, alguns estudantes se desmotivaram, né, falando de motivação, alguns se desmotivaram, se desligaram do projeto, outros entraram no projeto, foi bem legal, conseguimos alguns resultados interessantes, mas o que é um clube de ciência? É um espaço que a gente tem na escola, né, um momento que a gente se reúne no contraturno para desenvolver projetos, para assistir filmes de cunho científico, para debater temas de ciência, para poder realizar atividades, enfim, relacionadas à prática de pesquisa, investigação e a produção de conhecimento dentro da escola. E é importantíssimo que a gente fortaleça o ensino de ciência na escola, justamente para algo que a gente chama de alfabetização científica. Se nós, no Brasil, tivéssemos melhores índices de alfabetização científica, sem dúvida, o movimento anti-vacina não cresceria tanto, não ameaçaria tanto nossa saúde coletiva. Sem dúvida, a gente não teria absurdos sendo divulgados e amplamente acolhidos por muitas pessoas, né? Se a gente conhecesse, se a gente estimulasse. Então, a nossa bandeira é essa aí, né? É promover ensino de ciências, promover popularização da ciência no ambiente escolar, porque a pesquisa também acontece na escola. A escola é um espaço também de pesquisa. A escola é um lugar onde a gente pode produzir conhecimento, porque é lá que estão os nossos jovens talentos para a ciência. Dentro das escolas estão nossos futuros cientistas, aqueles pesquisadores que vão trazer grandes descobertas para várias áreas do conhecimento, para a farmácia, para a química, para a biologia, para a arqueologia, para a paleonto, para a sociologia, para a história e geografia, enfim, é uma série de áreas que eles estão aí precisando do nosso incentivo, precisando encontrar formas de descobrir que ele é um cientista, que ele já tem ali aquele talento nato, que aquela menina, que aquele menino já tem um gosto pela ciência. E aí, falando um pouco de um dos projetos do Clube de Ciência, que é o projeto Biodiversidade na Palma da Mão, ele consiste em quê? Consiste numa abordagem de pensar sobre conservação da biodiversidade usando o quê? Uso de tecnologia, porque ela tem se popularizado, né? Então, uma das premissas é que a tecnologia se popularizou na nossa sociedade, né? Atualmente. Existem novas oportunidades de investigação científica, então, a todo momento, a gente tem como buscar novas descobertas, procurar responder novas perguntas, porque é isso que a gente faz. A gente vai atrás da pergunta e múltiplas possíveis respostas, e a gente bate atrás daquilo ali e procura responder aquelas perguntas. E também a conservação, ela perpassa um conhecimento acadêmico, porque nós temos vários estudiosos da ecologia, vários estudiosos de várias áreas relacionadas ao ambiente, às unidades de conservação, enfim, e tem um público não especializado, que são aquelas pessoas que estão vivendo ali no entorno de unidade de conservação, vivendo nos biomas, né? A gente está aí na Mata Atlântica, aqui no Rio de Janeiro, mas tem gente do Cerrado, tem gente da Caatinga, tem gente da Amazônia que tem acesso a essa live aqui, né? A essa transmissão. Então, essas pessoas que estão vivendo nos biomas, elas têm informações importantes. Então, conectar tudo isso aí, foi daí que surgiu o projeto Biodiversidade na Palma da Mão, que consiste em usar tecnologia para fazer levantamentos de flora, fauna, né, de micologia, de fungos, para, através de pessoas comuns, que a gente chama também de ciência cidadã, ter o cidadão não especializado contribuindo com o levantamento de dados para pesquisas acadêmicas, para pesquisas de biodiversidade. Para isso, a gente usa uma ferramenta que é uma plataforma gratuita, que é o iNaturalist, que é uma plataforma de uma base de dados para registro de biodiversidade, criada pela Academia de Ciências da Califórnia, com o apoio da National Geographic, que fortalece essa iniciativa e a disponibiliza para todo o planeta, do qual você pode usar tanto no navegador, seu computador, como no smartphone, e lá você coloca arquivos de áudio, né,
canto de cigarra, canto de pássaro, imagem de plantas, de animais, e aquilo fica disponível, esses dados ficam disponíveis, esse registro fica disponível para pesquisadores, especialistas do mundo todo que vão identificar aquela espécie. Então, você tirou uma foto de uma borboleta no seu quintal, registra ela com a data, com o horário e com a localização, né? Você usa o georreferenciamento do próprio GPS do celular, por exemplo, e o pesquisador, que é especialista lá em Lepidoptera, ele vai apontar quem é aquele gênero, aquela espécie, e você tem registros muito bacanas, porque você consegue fornecer dados para que o pesquisador não precise estar ali onde você está, mas você mostra que aquela espécie ocorre naquela sua região. E, diante disso, a gente criou no projeto, no iNaturalist, um projeto chamado Biodiversidade Cachoeira Macacu, onde reunimos registros que ocorrem no território do nosso município de Cachoeira Macacu. Então, primeira etapa foi criar esse projeto dentro da plataforma do iNaturalist. Coisa que qualquer pessoa pode fazer. Você pode fazer aí da sua casa gratuitamente, tá? Criou uma conta, usa a conta Google mesmo, a conta do Gmail, você acessa o iNaturalist, faz o registro, começa a usar a plataforma e pode criar ali a tua proposta de projeto. Pode fazer um levantamento de um determinado grupo. Eu só quero marcar mamífero, ou então eu só quero marcar ave, e vai registrar, reunir todos aqueles registros nesse projeto. E a segunda etapa foi, com as estudantes, as clubistas do nosso clube de ciências, fazer oficinas com os estudantes de nossa escola inicialmente, e depois atingimos outras escolas também, para uso do aplicativo, para uso dessa base de dados com o smartphone na nossa região ali, na nossa unidade escolar, e também nas unidades de conservação próximas. Esse trabalho ele conseguiu envolver 92 estudantes de 2 unidades escolares locais. Isso agora, né, nesse período pós-pandemia, a gente conseguiu reunir nesse ano, agora no primeiro semestre de 2022, e conseguimos envolver, fomos para um parque estadual aqui, o Parque Estadual dos Três Picos, a sede do núcleo Jequitibá, que fica aqui em Cachoeira de Macacu, no bairro de Boca do Mato. Tivemos aí o apoio dos guarda-parques, da gestão do parque, para poder fazer essa prática. Levamos, e é fantástico levar essa garotada com o celular para dentro do mato, para trilha, para fazer registro de coisas que estão ali o tempo todo, mas a gente não percebe quanta biodiversidade, quanta vida há no nosso entorno. É isso que eu estava falando no início, pessoal. Conectar o jovem com a natureza. A relação homem-natureza está muito abalada, está muito fragilizada. E a gente vai conseguir trazer isso de volta, promover esse reencontro, essa reconexão, que não é no wireless, não é uma conexão Wi-Fi, não é uma conexão Bluetooth, é uma conexão natural, que nós estamos perdendo, mas você usa uma ferramenta que desconectaria o homem da natureza, que é o celular, para poder mostrar aquele invisível aos nossos olhos, mas que está ali, presente, direto, embaixo de uma folha, embaixo de uma serrapilheira, bem do lado, né, de um tronco, e você vê muita coisa interessante. Até o momento, nosso projeto tem reunido no iNaturalist 15.351 observações, né? Esse dado aí foi o recorte da última terça-feira, do último dia 13 de dezembro, com 244 observadores, que são pessoas que fizeram registros nessa região, contribuindo com o nosso projeto, contribuindo com essa atividade, né? E só em Cachoeira de Macacu já foram 2.880 espécies, incluindo vertebrados, invertebrados, plantas e fungos. Isso é muito legal, porque você consegue fornecer dados para pesquisadores, e esses dados, uma vez que forem validados por especialistas, eles passam a ficar disponíveis, né, para pesquisadores usarem também nos seus trabalhos científicos, né? Então, nosso estudante saiu da sala de aula. Sala de aula, ela é transitória. Ele tirou essas fotos na casa dele, ele tirou essa foto na pracinha, ele tirou essa foto no rio próximo da onde ele mora, ele tirou essa foto no sítio dos parentes dele, e essas fotos, esses registros, esses cantos de cigarra foram para uma plataforma global, onde pesquisadores do mundo todo conseguem ter acesso. Então,
é um pequeno cientista, é um pequeno pesquisador. E assim, muitas mães entraram, pessoal, é legal compartilhar isso, né? Várias mães hoje fazem uso da plataforma para identificar as plantas que tem no seu jardim, para identificar as hortaliças, enfim, para identificar um bicho que apareceu na minha casa. Ah, apareceu, professor Patrick, um bicho na minha casa. Tira foto, coloca lá na plataforma, coloca no iNet, vamos ver que bicho é esse aí, quem é ele. E é legal que a gente começa a conectar as pessoas também com a natureza, o olhar, o registrar, o curioso, né? O que é curioso, qual é a curiosidade que eu tenho sobre isso. É muito bacana, é muito legal, pessoal. Outra atividade, né, sobre biodiversidade, foi uma prática que nós fizemos também, né, fiz com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental de uma escola municipal Rio das Pedras, que eu trabalho aqui em Cachoeira de Macacu, para explicar a polinização. Então, essa é uma ideia que a gente já fazia no aniversário do Museu Nacional, lá no laboratório que eu fiz estágio, aprendi isso aí, né, lá no nosso querido Museu Nacional, que é o laboratório de biologia reprodutiva de angiospermas, onde fiz minha iniciação científica. Então, que são o quê? São flores de garrafa PET que você simula a polinização, o mecanismo de polinização e dispersão de semente. Então, você faz pega uma garrafa PET, no material reciclado, cotonete, corta aquela garrafa PET em forma de flor, coloca os cotonetes como se fossem os estames, né, parte ali do androceu da flor, coloca talco naqueles estames, que são os grãos de pólen, e no meio da flor você coloca bala. E essas balas servem para as crianças pegarem, como se fosse a recompensa floral, o néctar, e ele suja a mão ali. E depois ele vai em outra flor pegar outra bala e ele suja, leva aquele grão de pólen, leva aquele talco de uma flor para outra, e aí você explica a polinização na prática. É isso que o polinizador faz, é isso que as abelhas têm sua importância, né? Então, todas essas garrafas, eu lancei a proposta para os alunos, e como eu falei, eles são protagonistas. Eles fizeram as flores, eles pensaram em quais cores. Flor branca, poxa, mas a flor branca ela não tem cor para atrair o polinizador, mas ela tem cheiro. Então, eles foram lá e colocaram perfume naquela flor. Então, a pessoa tinha que chegar e cheirar e sentir o aroma daquela flor ali. Muito legal, muito bacana. Em homenagem ao Colóquio de Zoologia Cultural, também realizamos uma outra prática, né? Propus a eles que criassem um jogo envolvendo zoologia cultural. Né? Eu falei, gente, ó, proposta é a seguinte, isso para Feira de Ciências. Vocês vão pensar num jogo, fiquem livres para pensar da forma que quiser, né? A abordagem, a forma como esse jogo vai ocorrer, mas que envolva zoologia cultural. O que é zoologia cultural, professor? É a relação da nossa cultura com animais. Né? E eles criaram um jogo de tabuleiro humano, gente. Muito bacana. Foram no pátio da escola, desenharam com giz no chão, depois passaram fita crepe e criaram um jogo de perguntas, na qual eles perguntavam: cita aí um herói. Então você jogava o dado, né? E aí você tinha que andar tantas casas. Em algumas casas, né, como o jogo da vida, como o banco imobiliário, naquelas casas marcadas de pergunta, tinha que responder uma pergunta sobre, olha, quem é o herói da DC, da Marvel, inspirado em um inseto, por exemplo. Aí eles falavam, né? A pessoa falava, Homem-Aranha. Aí eles falavam, foi muito legal. Mas a aranha não é inseto, você vai voltar a uma casa. A aranha é um aracnídeo, né? Então, não é artrópode, mas não é inseto. Então, eles conectaram, eles são alunos do 7º ano do ensino fundamental, conectaram um assunto de biodiversidade, de reinos, né? De reinos de seres vivos, no caso aí, principalmente dos metazoários, com a conexão, com o lúdico de um jogo de tabuleiro, cara. E foi fantástico o resultado desse trabalho aí, foi bem interessante, né? Penso em breve, quem sabe, escrever alguma coisa aí para a gente colocar na revista Bruxa, junto com esses alunos mesmo, né? Colocar eles também para serem autores desse trabalho, e eu vou relatar lá as perguntas que eles usaram, né? Pediram para cantar música que tivesse alguma coisa de zoologia cultural. Foi bem legal, gente, foi bem legal. E aí, confesso que pensei nessa atividade, nessa proposta, desafio a eles, justamente para falar um pouco com vocês aqui do colóquio, né, dessa prática de já inserir novas questões dentro do nosso planejamento pedagógico, atendendo aí a zoologia cultural. Né? E queria citar aqui a frase de um professor, que foi meu professor de arte, trabalhou comigo depois, mas, né, já veio a falecer, já é falecido, que foi o professor João Carlos Ortiz, e ele tinha uma frase que ele sempre falava, cara, né, nas aulas dele, enquanto eu era estudante, lá do Colégio Sol Nascente,
e depois como colega de classe, que ele dizia que a sala de aula é o ambiente de reversão. Então, o estudante chega para nós e a gente tem possibilidade de mudar muita coisa ali. Então, eventualmente, pode chegar um cara na tua aula, uma menina na tua aula, que é antivacina. Pode chegar na tua aula uma menina, um rapaz, que acredita, que defende que a Terra é plana. Mas a nossa sala de aula tem o poder, nós, enquanto professores, temos o poder de reverter isso aí, galera, de mudar esse jogo, de conseguir trazer uma nova perspectiva para esses jovens estudantes. E a educação ambiental, acredito que é uma ferramenta capaz de mudar essas abordagens mais tradicionais do ensino para formas mais eficazes, né? Você pode aprender junto com eles, possibilitar com que eles tragam também seus conhecimentos prévios, seus conhecimentos de vida, para que a gente consiga aprender junto e, através de práticas disruptivas, realizar uma mudança na nossa educação brasileira, na nossa educação básica, trazendo aí o estudante para o centro de tudo isso aí. Ele é o protagonista, ele é o nosso objetivo principal. Nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens são nosso maior produto pedagógico, nosso maior produto acadêmico. Então é por eles que a gente tem que pensar diferente, é por eles que a gente tem que trazer, de fato, a vida para dentro da nossa sala de aula. Educação ambiental é isso. Educação ambiental, para mim, é trazer a sala de aula não para aquele espaço somente, mas como uma possibilidade de mudança de prática, uma mudança de vida, uma reflexão constante, porque, afinal de contas, nossas salas de aula são vivas, estão riquíssimas de talentos, estão riquíssimas aí de oportunidades. E a educação ambiental, eu acredito que seja uma das ferramentas que oportuniza mudanças. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado um pouquinho, falei bem rápido, né? Eu falo bastante e eu falo muito, né? E falo rápido também. Espero que vocês tenham gostado, fico muito contente, agradeço muitíssimo pela atenção de vocês, muito contente em participar desse evento aqui, tá? Nesse grupo seleto. E deixo aqui meu contato, tem meu e-mail, tem meu Instagram, tem o Instagram do Clube de Ciências. Nos sigam lá, se conectem conosco, enviem ideias, enviem sugestões, que a gente está aí para se dispor a também estar junto, firmar parcerias, né? Temos aí desenvolvido parcerias com universidades, grupos de pesquisa, outros clubes de ciência também, então a gente está aí para somar, está aí para aumentar essa popularização da ciência na nossa educação básica brasileira. Pessoal, um grande abraço, foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Agradeço muitíssimo a oportunidade e me despeço aí dessa fala, mas continuo conectado aí no nosso colóquio de Zoologia Cultural. Grande abraço e até mais. Fiquem seguros, se vacinem e cuidado aí, saúde para todos nós. Valeu, galera. Tchau, tchau.